falar, começando o Alesp Cidadania de hoje, com dois convidados mais do que especiais aqui comigo hoje na Alesp Cidadania. Eu converso com o deputado Dirceu Dalben. Deputado, bem-vindo à Alesp Cidadania, tudo bem com o senhor? Olá, Júlio, olá a todos que nos acompanham, os telespectadores, a toda a sua equipe. Para mim é um prazer participar mais uma vez do programa Alesp Cidadania, onde eu quero aqui parabenizar a todos os jornalistas, a sua equipe, pelo Dia do Jornalista que foi ontem e também pelo excelente trabalho de comunicação que tem feito informando as pessoas. Muito obrigada, deputado. Também aqui com a gente no Alesp Cidadania, o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben. Bem-vindo, prefeito. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Júlio. Muito obrigado. Quero parabenizar pelo excelente programa e agradecer a oportunidade de falarmos um pouquinho aqui sobre a nossa cidade de Sumaré, sobre os trabalhos da nossa prefeitura, sobre a boa parceria com o deputado Dirceu Dalben, junto da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E num momento, aproveitando a sua fala, né, prefeito e deputado, num momento em que estamos vivendo, né, um ano dessa pandemia, que talvez tenha deixado ainda mais claro o quanto é importante essa parceria entre os municípios e a Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu gostaria que o senhor, deputado, começasse falando para a gente sobre essa questão. Quero saudar o nosso prefeito de Sumaré, o Luiz Dalben, em nome dele, saudar a todos os prefeitos paulistas que estão desdobrando esforços nesse momento para enfrentar a pandemia do Covid-19, que tem afetado a vida de tantas pessoas, e aqui a minha solidariedade, os meus sentimentos pelas vidas que se perderam devido a essa doença. E é muito importante essa parceria, essa harmonia entre os poderes nesse momento. Infelizmente, não temos visto isso de uma forma tão lúcida como temos visto com os prefeitos e governadores, com o governo federal. Mas estamos cientes e confiantes de que iremos superar isso. As parcerias têm fortalecido, porque tudo acaba acontecendo nos municípios. É os prefeitos que estão mais próximos da população, os vereadores, e é lá que a população sente os efeitos da crise. E nós, enquanto homens públicos que estamos no Poder Legislativo de São Paulo, intermediando junto ao governo do Estado, o Poder Executivo, a nossa função é aproximar mais as secretarias, o governo do Estado, dos municípios, dos prefeitos, e procurar ajudá-los a superar essa dificuldade. Porque sabemos que os gastos que estão tendo os municípios com a pandemia e com a queda de receita têm afetado muito o equilíbrio financeiro das contas públicas municipais. E o nosso objetivo, enquanto parlamentar, e uma parceria muito forte com o prefeito Luiz Dalben de Sumaré, e também com os demais municípios. E, através dessas parcerias, estamos levando recursos, equipamentos e também levando até as secretarias e ao governo do Estado as reivindicações dos prefeitos e dos vereadores. Isso mesmo. Do outro lado, prefeito, a gente sabe o quanto, justamente com essa questão que o deputado levantou, de perdas de receita, das dificuldades que se impôs com a pandemia, o quanto ter, então, essa parceria com a Alesp, a gente sabe o quanto é importante também as emendas que os deputados destinam às cidades. Com certeza, Júlio. Eu tenho que ser muito grato a Deus, em primeiro lugar, por ter me permitido ter um pai deputado enquanto eu estou prefeito de uma cidade, que tem muito me ajudado aqui na cidade de Sumaré. Ele é um grande deputado, não ajuda só a cidade de Sumaré, como todas as outras cidades. Só para nós aqui destinou mais de 20 milhões de reais nesse período que ele está deputado. Tem ajudado muito no enfrentamento da pandemia, conseguiu habilitar 10 novos leitos no Hospital Estadual de Sumaré. Nós temos um grande hospital estadual aqui na nossa cidade. Conseguiu habilitar outros leitos também no HC da Unicamp, que foi muito importante para conseguir atender toda a macro-região metropolitana de Campinas. Então, essa parceria do governo do Estado, do governo municipal, junto da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tem ajudado muito no combate ao Covid. O que acontece é que todas as prefeituras tiveram um impacto muito negativo na questão orçamentária. Nós destinamos muitos recursos onde deveria ser destinado para outras finalidades, para a saúde da nossa cidade. O que acontece é que não houve uma transferência ainda nesse ano de 2021 de recursos federais que pudesse fazer frente a esse gasto que teve que ser feito para combater o Covid-19 nesse período tão turbulento. Período esse que, infelizmente, perdemos grandes amigos, pessoas públicas, pessoas importantes nas nossas vidas.
A cidade vizinha, a cidade irmã aqui da nossa cidade, a cidade de Hortolândia, cidade irmã de Sumaré, perdeu o prefeito, o Ângelo Perugini, que era amigo meu, amigo do deputado Dirceu Dalben, para esse vírus tão maligno quanto é. E, em nome dele, eu deixo aqui os meus sentimentos a todos aqueles que perderam familiares, perderam amigos, pessoas queridas para o Covid-19. A gente sabe que o momento é muito ímpar, então o prefeito tem que ter muita austeridade e tem que ter bons parceiros, bons deputados, vereadores que trabalhem em prol da cidade, não em prol do seu ego próprio, né? Tem que trabalhar, tem que desfazer dessa imagem para conseguir defender o interesse da nossa cidade, o interesse do nosso povo. E isso tem sido feito aqui na cidade de Sumaré. E eu sempre levo essas informações para os canais de comunicação a qual eu falo, que é importante ter essa harmonia entre o poder legislativo e o poder executivo. Isso vem acontecendo no estado de São Paulo, tem tido a harmonia do poder executivo estadual com o poder legislativo estadual. Aqui em Sumaré, do mesmo jeito, o que a gente precisa é encontrar essa harmonia junto ao governo federal para conseguirmos trazer tanto mais recursos, quanto mais equipamento, mais estrutura para conseguir atender melhor as pessoas e para conseguir fazer frente a esses investimentos importantes que foram feitos para o combate ao Covid e que teve que tirar recursos de outros investimentos, que são recap, cuidados e manutenção da cidade, e teve que destinar para conseguir comprar respirador, né? E até esses consórcios de vacinas, que a gente teve que estipular valores para as prefeituras adquirirem. Projeto importante, foi importante existir para criar mais concorrência, na minha opinião, foi importante, porém, não é obrigação das prefeituras a compra e aquisição de vacinas e que gera uma grande dificuldade, mesmo existindo um consórcio, é difícil para a gente conseguir negociar, uma vez que as regras federais determinam que uma parte disso seja enviado para o sistema SUS, não necessariamente para a sua cidade. Então, cria uma grande dificuldade para nós também. Aproveitando a fala do prefeito sobre essa questão de aquisição de vacina, né? Recentemente agora foi aprovado na LESP justamente o projeto de lei para a compra de vacina através do executivo e também foi colocado nesse projeto de lei para também empresas privadas. Deputado, mais uma ação importante da LESP, que tem se debruçado nessa questão da pandemia desde lá do seu início, ter esse projeto aprovado, que o executivo consiga comprar mais vacinas quando elas estiverem também melhor disponíveis, isso muda em que a questão de imunização aqui no nosso estado? Bem lembrado, Julie. Desde semana passada, nós estamos nas comissões, debruçados em cima desse projeto, que finalmente tivemos um relatório final aprovado na sexta-feira, e durante a semana discutimos, e ontem foi aprovado a lei, já encaminhada ao governador para sancioná-la, e esse projeto de lei, que acabou transformando num só, ele é fruto, na verdade, de várias ideias, de vários parlamentares, e de 4 projetos que já tramitavam e que foram incorporados em um só, do deputado Paulo Fiorilo, do deputado Rogério Nogueira, do deputado Camarinha, do deputado Arthur Duval, e também com uma cópia de um projeto que eu apresentei, que foi aprovado ano passado, que trata do CADIM. Então, esse projeto, ele abrange vários setores que possam estar ajudando a população no enfrentamento ao Covid, desde a questão de adquirir a vacina diretamente. O governo do estado de São Paulo tem a autorização não só do diploma legal para comprar a vacina, como também da autorização para remanejar o orçamento para arrumar dinheiro e comprar vacina, como também autoriza a iniciativa privada a adquirir essas vacinas para ajudar a desafogar o sistema público, porque nós entendemos que, como disse na minha fala, na aprovação do projeto, o Brasil é o único país que tem um sistema de saúde, que é o SUS, tão interligado e integrado entre a União, o Estado e os municípios. Todos os municípios têm uma rede de vacinação própria que outros países não têm. O prefeito Luiz Dalben é testemunha disso, como é eficaz a equipe dele lá em Sumaré, que as vacinas chegam e é aplicada de uma forma rápida, sem aglomeração. E como o prefeito falou, reforçando, a Constituição não permite, não determina que o município ou o Estado compre a vacina. Ela determina e autoriza que a União compre a vacina, o Estado distribui e o município aplica.
Então, existe esse tripé, essa tríplice aliança no sistema SUS, em que a União compra, o Estado distribui e os municípios aplicam. E nós aprovamos um projeto na LESP que autoriza o executivo também, tendo vacina, que possa comprar o executivo estadual e distribuir aos municípios. Como também os prefeitos aprovaram nos seus municípios, o prefeito Luiz Dalben pode falar disso depois, a autorização para que os municípios em consórcios possam comprar. E esse projeto de lei que nós aprovamos, ela autoriza o governo do estado a comprar e autoriza também a iniciativa privada a adquirir. Porque houve até uma pequena polêmica, não sei se você acompanhou, Júlia, na discussão do projeto, onde dizia-se que se a iniciativa privada tivesse autorização, ia prejudicar as pessoas mais pobres, sem condições de não ter a vacina. Eu vejo diferente, porque hoje, com a vacina do SUS, com a vacina pública, lá não tem discriminação. É pobre, é rico, estão indo lá vacinar. A partir do momento que você autorizar a iniciativa privada também poder adquirir, ela vai ajudar o sistema público e também aquelas pessoas que têm condições e possam fazer a vacinação no seu grupo de trabalho, vai desafogar o SUS. Então, vai sobrar mais ainda para aqueles menos favorecidos. E esse projeto também autoriza uma coisa importante, Julie, que talvez ainda nós não trabalhamos muito nisso, é usar o soro do Butantan no atendimento e no tratamento, prefeito Luiz Dalben, às pessoas infectadas com o Covid. Porque, além da vacina, o Butantan também trabalha com o soro do enfrentamento da doença, que pode muito bem ser utilizado, e nós autorizamos ontem, nesse projeto de lei, a que possa, em hospitais preparados, já qualificados, fazer o uso, que isso já em resultados em laboratório mostra que regride rapidamente, um pouco mais rápido, a infecção com o soro do Butantan. Como também autorizamos o Estado a não ver a negativação do CADIM das prefeituras, das Santa Casas, das pessoas físicas e pessoas jurídicas, para receber empréstimo do Banco do Povo, empréstimo do Desenvolve São Paulo, receber convênios, verbas do governo do Estado e do governo federal, mesmo que esteja com o nome negativado no CADIM. Então, autorizamos a suspensão da negativação nesse período para atender isso. Mas o principal é liberar o Estado para poder comprar as vacinas. E vem em consonância com a lei federal, porque o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado acabaram aprovando dessa mesma forma do entendimento nosso. É isso mesmo. E, prefeito, dentro disso que o deputado fala, ajuda também os municípios nesses dois sentidos, né? De talvez ajudar a desafogar a questão do SUS e das vacinas para quem precisa. Quando se fala do soro, assim que ele já vai começar os testes clínicos em humanos, enfim, a hora que ele começar a ser utilizado nas pessoas. Isso significa redução de tempo das pessoas nos leitos de UTI também, o que ajuda demais as cidades. Como o deputado falou, é uma ação que ela vai reverberar nos municípios para o positivo. Com certeza. Eu vejo com muito bons olhos. São 3 leis que foram feitas, né, se eu não me engano. Sim. Uma lei federal que permite os governos de estados e municípios fazerem aquisição própria de vacina. E agora essa lei estadual que permite até as empresas, a iniciativa privada fazer aquisição. Como o deputado bem disse, quero corroborar com a informação que ele passou, agora as empresas podem comprar, adquirirem essas vacinas do mercado externo, não precisa ser do mercado interno, porque no mercado interno a gente já está sobrecarregado, e conseguir disponibilizar isso aos seus funcionários. Consequentemente, que ele vacine 1.000 pessoas. 1.000 pessoas a menos para vacinar o sistema SUS, que sobra 1.000 vacinas para vacinar mais gente de idades menores, que é bastante importante. Então, eu vejo com muito bons olhos. Aqui em Sumaré, a gente fez um projeto muito parecido com esse da Assembleia Legislativa, que nos autoriza a fazer convênios para conseguir fazer as compras dessas vacinas. E eu quero parabenizar toda a Assembleia Legislativa, o deputado Dirceu Dalben, por pensar nas pessoas e conseguir disponibilizar, através desse projeto de lei, junto com a parceria de todos os deputados da Assembleia, que as empresas consigam adquirir. Porque, nesse momento,
Em alguns países, o nosso país não está com uma imagem muito boa. O nosso Itamaraty está com uma imagem desgastada. Então, tendo a oportunidade do governo do estado, que está com uma boa imagem, um bom relacionamento, algumas prefeituras consorciadas que têm boa imagem, bom relacionamento, que possam adquirir isso no mercado externo e trazer isso para o Brasil, é para o Brasil. É para as pessoas que são brasileiras, são para os paulistas, para os paulistanos, para os sumarenses, para os hortolandenses, para os campineiros. São vidas que vão ser salvas. Então, assim, quero parabenizar do fundo do meu coração ao deputado Dirceu Dalben e a todos os deputados da Assembleia Legislativa, que não só esse projeto, como aquele outro projeto que o deputado citou agora mesmo, da questão do CADIM, que é bastante importante. Sim. Porque muitas vezes, quando a prefeitura está com o nome no CADIM, ela não consegue nem participar do convênio. Às vezes ela tem alguma dificuldade de associar alguma frente de prefeituras, como uma Frente Nacional dos Prefeitos ou o Conselho Nacional dos Municípios, que possam criar esses mecanismos de consórcio. E com isso nos dá liberdade para integrar esses mecanismos de consórcio, bem como também dá liberdade para o Estado ir lá no exterior e conseguir comprar essas vacinas e trazer para o nosso país. Ou, de repente, comprar os insumos e conseguir produzir mais através do Butantan. Então, tudo é muito positivo, tudo é muito bom. Eu tenho visto que a maioria dos políticos do Brasil tem trabalhado em prol de salvar as pessoas, de salvar as vidas, e fico muito feliz com isso. Que a gente viveu momentos mais conturbados e mais difíceis no nosso país. E hoje a gente vê que as coisas estão melhorando com o tempo. Então, assim, parabenizo grandemente o governador do estado, que tem se debruçado, feito das tripas coração aí para conseguir comprar vacinas, comprar insumos para trazer para o Butantan, para produzir vacina, para distribuir para o estado. A gente tem que ver que a produção do Butantan, se fosse para atender apenas o estado de São Paulo, nós já teríamos vacinado praticamente 100% da nossa população. Mas a nossa vacina está sendo destinada para todos os estados do Brasil. Então, esse é um ganho para o estado de São Paulo, um ganho para a Assembleia Legislativa, um ganho para todos os membros das prefeituras que pertencem ao estado de São Paulo. Perfeito. E ainda falando dessas questões de desafios, porque eu imagino que para o administrador público, a pandemia também impactou o modo de gerir e de ter a sua gestão nas cidades, falando no caso da prefeitura, não é, prefeito? Para o senhor, o que o senhor sentiu de diferença nesse último ano em gerir a sua cidade, justamente? Porque a gente fala muito das questões dos desafios, não é? Que por si só já são muitos em administrar uma cidade. Com a pandemia, talvez algumas questões ficaram mais latentes, né, prefeito? Com certeza, Júlia. O que eu vejo é que, ainda que eu tenha um pai que é deputado e que já foi prefeito, que muito contribui com a sua experiência aqui na minha cidade, quantas suplementações de orçamento eu não tive que fazer nesse ano de 2020, por exemplo, né? Quantas mudanças orçamentárias não tiveram que haver para que a gente conseguisse fazer frente a diferentes gastos que existiu durante o ano de 2020. Agora, imagina isso na conjuntura do governo do estado de São Paulo, que a todo momento que precisar mudar o orçamento, tem que pedir uma autorização legislativa, tem que passar pelos conselhos, tem que passar pelos deputados, os deputados têm que dar parecer para depois colocar em pauta e votação. Então, a métrica disso é muito complexa, é muito difícil a gente trabalhar. O poder público, na minha opinião, eu vim da iniciativa privada, é muito mais difícil do que a iniciativa privada. A iniciativa privada, ainda que você tenha um conselho gestor, ele é consultivo. Normalmente as decisões são tomadas no conselho que decide. E tomada a decisão, acabou. Você não pede mais autorização para ninguém. Diferente do poder público. No poder público, você tem várias etapas a se cumprir. Uma delas é passar pela autorização legislativa e fazer o convencimento de fatores políticos, de fatores administrativos, que aquilo é importante. A outra etapa é conseguir adquirir aquilo que você quer, que são as licitações. Que é aí que a gente encontra um grande problema no Brasil. A burocratização do sistema de compras do poder público. Isso, para mim, é uma loucura. Não funciona no nosso país. A gente precisa pensar outras maneiras, não é função do deputado estadual nem de prefeito, é a função do nosso Congresso Nacional, pensar em outros mecanismos de aquisição para que não fique na mão de apenas 2 ou 3 ou 4 ou 5 empresas todo o fornecimento de todas as prefeituras, né? Isso tem que ter uma concorrência um pouco mais liberal, tem que ser um pouco mais livre. Por exemplo, nós queremos comprar remédios, né? Queremos comprar insumos para a saúde.
A grande maioria das medicações, na verdade, acho que toda a medicação são tabeladas. Então, se ela é tabelada, desde que atenda o sistema de tabela, com um percentual de desconto, na minha opinião, deveria conseguir fazer a compra e aquisição diretamente nas drogarias, ou até mesmo de grandes distribuidoras, mas com o mesmo preço, com preços condizentes com o que a gente trabalha hoje. Mas essa é uma das dificuldades que existe no poder público. Mesmo existindo o produto, mesmo existindo o desejo de compra, mesmo às vezes existindo autorização para compra, a gente tem dificuldade de adquirir aquele insumo ou aquele produto. Foi isso que aconteceu com os respiradores lá em 2020. Então, essa eu acho que foi uma das maiores das dificuldades que nós encontramos em 2020. A gestão orçamentária tem que ser uma gestão muito eficiente para que erre menos e acerte mais. A gente teve que cortar na própria carne, deixar de fazer muita coisa para conseguir atender as questões de saúde, as questões do Covid. Lembrando que Sumaré é sui generis, porque nós fizemos aqui 12 unidades de saúde até 2020. Então, foram muitas unidades abertas em muito pouco tempo, em 3 anos apenas. E com isso, nos deu mais condições de ter unidades mais estruturadas, de atender melhor as pessoas. Então, talvez Sumaré seja difícil de fazer uma comparação com outras cidades, porque aqui eu tenho um gripário por região, aqui eu tenho um hospital estadual de retaguarda, aqui eu tenho uma grande UPA, que nós conseguimos aumentar muito o atendimento, que antes nós tínhamos 10 leitos para atendimento, hoje nós temos quase 60 leitos de atendimento numa UPA, o que é muito maior do que muito hospital. Inclusive, a gente tem mais leitos de UTI dentro da UPA de Sumaré do que dentro do Hospital Estadual de Sumaré. Nós temos uma outra UPA que consegue atender leitos de UTI até 5 ou 6 leitos, né? Nós abrimos um hospital de campanha em parceria com a Mil, e quero agradecer muito a atuação do deputado Dirceu Dalben, que foi primordial para que a gente conseguisse essa parceria. Um grupo de incorporadora americana, e eles vieram para o Brasil, adquiriram um hospital lá nos anos de 2012, não deu certo o trabalho, o hospital ficou parado, a prefeitura, em contato com eles, uma boa parceria, conseguiu habilitar aquele hospital, habilitar 40 leitos de enfermaria para conseguir atender o povo da nossa cidade e automaticamente atendendo também os das cidades vizinhas. Então, assim, Sumaré tem trabalhado com muita austeridade dentro da prefeitura, na questão financeira, para conseguir fazer frente a esses gastos. E o deputado Dirceu Dalben tem contribuído muito, tem mandado muitas emendas, o governo do Estado tem habilitado leitos e repassado os valores desses leitos, que são bastante importantes. Às vezes não é o valor todo que o SUS deveria pagar, mas já é um valor importante para conseguir fazer frente às grandes despesas que ainda existem. Mas os desafios não são só esses, viu, Júlio? São muito mais, porque as pessoas ainda, as lâmpadas continuam queimando nas ruas, você precisa continuar trocando, os buracos continuam abrindo, você precisa continuar tampando o buraco, você precisa continuar fazendo recap, você precisa da qualidade de ensino ainda, e com toda essa gestão, você precisa ter pessoas competentes para te ajudar. Então, aqui eu tenho um grande secretariado, que tem me ajudado muito, pessoas competentes, pessoas técnicas, que têm nos orientado de como agir. E, deputado, aproveitando o que o prefeito falou, né, sobre essa questão do ser gestor, ainda mais nesse momento de pandemia, o senhor conhece bem a administração pública, não é? Como deputado, enquanto deputado, quais estão sendo os desafios? E, como administrador público, não é? Pensando num pós-pandemia, o que o senhor imagina que sejam esses desafios? O administrador público tem um novo olhar a partir da pandemia? Com certeza, Julie, com certeza vai ser outra forma de governar, outra forma de administrar. Aqueles gestores, aqueles administradores que souberam fazer a lição de casa antes da pandemia, conseguiram superar a pandemia. Você veja Sumaré como exemplo, né? Para mim é uma honra ser deputado, ter sido prefeito da minha cidade por 2 mandatos, vereador por 3 mandatos, presidente da Câmara em Sumaré e hoje deputado estadual pelo estado de São Paulo, mas com 80% dos votos da minha eleição vindo de Sumaré. E ter um filho prefeito, né? Meu filho foi eleito vice-prefeito com 22 anos. Com 26 anos, foi eleito prefeito. E agora, com 31 anos, reeleito prefeito, que foi reeleito agora o ano passado. E pegamos uma cidade, quando o Luiz Dalben assumiu, que o salário dos servidores é parcelados em 6 parcelas
Toda semana recebia a prestação Casa Bahia, um salarinho. 13º, férias não estavam pagas, encargos sociais sem recolher. A UPA, que ele falou aí, que é terceirizado o serviço, estava em greve, 6 meses o médico sem receber. Graças a Deus e com muito trabalho, com uma equipe séria, sabendo gerenciar o orçamento, Luiz Dalben conseguiu organizar a cidade, e até saiu uma matéria hoje nos jornais locais, 51 parcelas, ou seja, 51 meses que os servidores do município de Sumaré recebem o salário antecipado, não é atrasado como era no passado, e enfrentando essa pandemia, sem aumentar impostos, sem fazer dívidas, sem vender patrimônio público e fazendo obras. E é esse gestor que tem que ser mostrado para o país, para o Estado, de que é possível, com seriedade, você gerir aquele dinheiro, que é dinheiro do povo, os impostos, e fazer uma gestão austera e atendendo o povo. Porque os gastos que vieram com a pandemia não estavam previstos no orçamento. O Luiz Dalben estava comentando comigo, há 20 dias atrás, que estivemos inaugurando lá esse hospital da Mil, 40 leitos, de que o que ele gastava em um mês com oxigênio, a rede de saúde, está gastando em 5 dias. E tem que comprar à vista, porque não tem oxigênio sobrando, né? Então, você vê o que gastava em um mês, gastando em 5 dias. E não é só oxigênio, é insumos, é o medicamento para entubar, porque a alta complexidade, as UTI, é obrigação do Estado e da União. Mas a gente está vendo a dificuldade da fila cross. Então, as prefeituras estão montando as UTIs também, e é caro. Então, daqui para frente, a gestão é essa. A nossa, graças a Deus, a gente não sabia que ia acontecer a pandemia. Soubemos em 2019, no final, e veio em 2020. Mas no orçamento de 2019, nós, os deputados, eu, por exemplo, destinamos muito recurso para a saúde. Então, coincidiu que em 2020, a partir de julho, agosto, abril, começou a pagar as emendas nossas, a Santa Casa e os municípios começaram a receber dinheiro para a saúde, um dinheiro novo, que nós colocamos no orçamento de 2019, que foi 2020, no meio do olho do furacão da pandemia. E, com isso, socorreu. Os municípios maiores receberam um pouco mais, os menores receberam um pouco menos, mas um município pequeno, Julie, que eu mandei 50 mil reais de emenda para custeio para a saúde, eu 100 mil, você não imagina a alegria daquele prefeito, porque ele pôde comprar máscara, luvas, medicamentos, oxigênio, que 50 mil para uma cidade de 1.000, 2.000 habitantes é muito, vai ajudar bastante, né? Para Sumaré, que é 300 mil habitantes, não resolve, precisa ser mais. Mas uma cidade pequena, de 3 mil habitantes, de 5 mil habitantes, você manda 50, 100 mil para uma Santa Casa, ajuda, desafoga, paga salário, compra remédio. E foi assim uma coincidência positiva. É Deus, né, que cria esse mecanismo. A gente nem imaginava que ia acontecer tão grande a pandemia, mas nós, lá atrás, a LESP, com a maioria de seus deputados, já colocaram recursos na saúde das nossas emendas impositivas. E daqui para frente vai ser um desafio, porque a economia deu uma retraída, as pessoas estão desempregadas, as prefeituras estão criando projetos de lei de apoio às pessoas que mais precisam para se alimentar. O governo federal já anunciou linha de crédito para salão de beleza, para açougue, para cabeleireiro, e também através do Banco do Povo Paulista, empréstimo para ajudar a micro e pequena empresa. Agora estamos com um projeto que está sendo debatido aí na casa, na LESP, sobre aquela ajuda que o governo Dória encaminhou, de 400, 500, podendo chegar a 700 reais para as famílias, que nós vamos aperfeiçoar o projeto. E daqui para frente, nós vamos ter que ter um trabalho muito forte de união entre o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, e iniciativa privada, o empresário, o comerciante, a população, para retomar a economia, mas, acima de tudo, Deus em primeiro lugar, e ter a vacina. Porque sem a vacina, nós não temos segurança de abrir a economia e todos ter condição de trabalhar, nem que seja de uma forma com mais proteção, mas ter mais liberdade para poder abrir o seu comércio, a população gastar, comprar, para gerar a economia. Enquanto isso, os mecanismos estatais estão socorrendo.
Um outro projeto, né, o senhor falou sobre esse projeto, outro projeto também que ainda está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação é a questão de reconhecer coletivamente aí os decretos de calamidade pública pelos municípios, não é? Que é uma questão também muito relevante para o momento, já tem alguns municípios que já pediram esse reconhecimento para a LESP, é um projeto que vai logo entrar em discussão em plenário. Eu gostaria das duas visões, né, do deputado e do prefeito com relação a isso, por favor. Bem lembrado, Julie. Esse decreto nós estamos terminando nas comissões, houve já um congresso de comissões, para colocarmos em plenário e aprovar rapidamente, para dar essa ferramenta, essa condição para as prefeituras poderem trabalhar dentro dessa legitimação que o decreto de calamidade pública favorece no sentido de seguir todas as regras como devem ser seguidas, mas com mais agilidade para compra de insumos, contratação de profissionais médicos para o enfrentamento. O prefeito Luiz Dalben, com mais propriedade, pode falar isso, porque já viveu isso ano passado, continua vivendo, e nós, na LESP, estaremos acelerando a aprovação desse projeto, até porque o nosso presidente, o deputado Carlos Pignatari, até colocou isso como pauta prioritária logo após esse projeto do Covid que aprovamos essa semana. Isso. O projeto, na minha opinião, é muito importante e vem a calhar com o momento. Nós passamos por isso em vários momentos na cidade de Sumaré, ano passado para o Covid, né? Porém, lá em 2018 e em 2017, ainda em 2017, no final do ano, nós precisamos fazer uma solicitação à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para o decreto de calamidade por conta das chuvas que aconteceram naquele ano. Então, todas as vezes que você precisa criar esse tipo de ferramenta, você precisa pedir essa autorização legislativa para o Estado de São Paulo, que é através da Assembleia. E vem muito a calhar nesse momento, porque a grande maioria das cidades estão em estado de calamidade. A grande maioria das cidades já não tem mais condições de sobrevivência própria, né? Então, a gente tem essa dificuldade. E para que isso vem contribuir? Vamos usar como exemplo uma requisição que precisa ser feita. Vamos supor que determinado medicamento não está se encontrando para fazer a compra, mas em algumas drogarias do município tem. Com essa liberdade, a prefeitura pode ir à drogaria, requisitar esse medicamento e pagar a preço de mercado, porém dar esse medicamento para a pessoa que está precisando. Então, essa ferramenta pode ser usada de várias formas, de várias maneiras, mas com certeza ela vem para desburocratizar nesse momento de calamidade pública. Em Sumaré, nós passamos por isso ano passado. Isso nos deu ferramenta para que a gente conseguisse fazer requisição de máscaras que estava sendo exportada aqui numa fábrica da cidade de Sumaré. E nós fizemos a requisição, o Estado fez a requisição também, e nós requisitamos as máscaras e luvas dessa empresa que estava exportando esses itens para outros países que estavam pagando mais caro e estava deixando de fornecer para o nosso país. E com isso a gente conseguiu ter luva, ter máscara, ter EPI para conseguir atender as pessoas aqui na nossa cidade. E foi através de um decreto como esse que a gente está discutindo agora, que foi importantíssimo para que nos desse liberdade para agir nesses momentos difíceis. E através desse decreto também, os prefeitos vão conseguir fazer compra de respiradores e outros equipamentos sem passar por tanta burocracia que existe. Ainda assim, eles têm que respeitar a legalidade, até porque o prefeito responde pela prefeitura no próprio CPF dele. Então, se ele fizer alguma coisa de errado, ou se alguém no meio do percurso fizer alguma coisa de errado, ainda assim o prefeito há de arcar com as consequências. Então, com certeza, é um momento bastante importante, um projeto muito interessante a ser discutido aí na Assembleia. Sei que tem que passar por várias comissões, mas eu sei da vontade de ter celeridade no projeto aí na Assembleia para ajudar aquelas cidades que já estão em estado de calamidade. Isso é verdade. A gente vê mais uma vez o quanto, né, essa interlocução Assembleia, municípios se torna ainda mais essencial nesse momento tão peculiar que a gente já está falando aqui desde o início, né, da pandemia. Se antes administrar uma cidade já tinha todos os seus percalços, né, prefeito? Nesse momento de pandemia, né, deputado, fica um pouco mais latente, talvez, essa situação. Agora, uma outra questão que o deputado levantou há pouco, falando dos insumos, dos remédios que precisam ter, né, uma unidade de terapia intensiva, ela exige um tratamento muito específico, né, como ele mesmo bem falou.
se tinha medicamentos para um mês, se tem para 5 dias. Prefeito, qual que é a realidade hoje de Sumaré? A gente tem ouvido também muito falar sobre essa questão dos kits de intubação que estão acabando, que é algo que o governo federal precisa também dizer sobre isso. Mas hoje, qual que é a realidade da pandemia de Sumaré, com questão de leitos, de doentes, com essa questão de medicamentos para intubação? Bom, por enquanto a gente está estruturado em relação a isso. Porém, os kits de intubação, há mais ou menos 20 dias atrás, a gente passou por uma grande dificuldade. Por quê? O governo federal veio nas indústrias que fazem esse tipo de produto e requisitou isso para o governo federal, dizendo que ia fazer a distribuição aos estados, os estados iriam fazer ao município. Bom, isso não vem acontecendo conforme eles disseram e criou uma dificuldade muito grande, porque as prefeituras tinham ordens de compra, ou seja, elas compraram os produtos, cria-se a ordem de aquisição, ordem de compra, por um determinado período de tempo. Vamos supor que o contrato seja de 12 meses, então todo mês eu preciso de 10 mil unidades. Porém, agora com o aumento dos casos de Covid, aumento de unidades respiratórias, fazendo leitos de UTI, que não é função de município fazer, mesmo assim estamos fazendo aqui, a gente precisou comprar mais medicamento. Então, a indústria começou a produzir um pouco mais. Produzindo mais, ela gerou um pouco mais de estoque para nos atender. O governo federal vendo esse estoque, foi lá, requisitou, pegou para eles, dizendo que ia passar isso para os estados repassarem às prefeituras, mas isso não vem acontecendo conforme eles disseram. Então, muitas prefeituras estão encontrando muita dificuldade. Bom, os médicos muito competentes, o grupo médico aqui de Sumaré também, não é diferente de grandes outras cidades que têm médicos competentes, eles pensam em vários tipos de saída. Aqui eles utilizam vários tipos de medicamento para a questão da intubação, mas é muito importante uma reflexão do governo federal junto ao governo do estado de São Paulo sobre essa questão do kit de intubação. É importante esse repasse para o estado de São Paulo para que isso chegue às prefeituras. Por quê? A gente trabalha num limite de 5 dias, né, de estoque do kit de intubação. Hoje, nós temos 24 horas. Ou seja, nós somos comendo o nosso limite nesse período para conseguir não deixar parar de entubar as pessoas. Porém, eu já estou ciente, já ficamos sabendo, tanto eu quanto o deputado, quanto muitas pessoas aqui da região, muitos outros prefeitos, que, por exemplo, o HC da Unicamp está tendo dificuldade do kit de intubação. O RES, o Hospital Estadual de Sumaré, estava tendo dificuldade com o oxigênio. Por um acaso, a prefeitura tem uma boa parceria aqui na cidade, que aqui na cidade tem produção local de oxigênio, então a gente consegue atender a nossa demanda na sua grande maioria. Mas claro que nem todas as cidades têm isso, a grande maioria não tem produção local de oxigênio, então não vai conseguir atender e vai precisar de uma atuação firme do governo federal, firme do estado de São Paulo, para conseguir fazer chegar oxigênio para as pessoas que precisam respirar, que precisam de ar. Então, o que a gente precisa nesse momento, na minha humilde opinião, é dessa boa parceria do governo federal, principalmente, para com o governo do estado de São Paulo, que vem fazendo um grandíssimo trabalho aqui para atender todas as cidades. Porém, é preciso um pouco mais de vontade do governo federal, do Ministério da Saúde, para atender essas requisições dessas cidades. O deputado citou aqui, principalmente as pequenas cidades. Essas cidades têm mais dificuldade. Por quê? Na sua grande maioria, elas não têm nem condição de fazer um leite de UTI. Então, elas dependem ou de cidades vizinhas ou dependem do Estado atender essas pessoas que ficam na fila cross. E a fila cross, eu passei por isso aqui. Teve pessoa que veio a óbito esperando vaga na fila cross e não conseguia vaga. Né? Então, a gente sabe dessa dificuldade. Mesmo habilitando leitos, a gente sabe que sempre vai precisar de mais leitos de UTI. Por quê? A grande maioria das pessoas que precisam de um respirador não é só o respirador. É como você disse, Júlio. Ele precisa do kit de intubação, ele vai precisar de um monitor cardíaco para fazer acompanhamento, ele vai precisar de um grupo de enfermeiros que saiba atender o caso dele, para fazer a limpeza, o cuidado da pessoa. Sim. Depois, para tirar a intubação também, é uma outra dificuldade. Você precisa de um médico emergencista preparado, que tenha conhecimento, uma equipe de enfermagem que já está trabalhando com isso. Então, assim, não é fácil para uma prefeitura que nunca teve um processo desse tipo fazer algo assim. Então, é muito diferente, é muito complexo. As prefeituras têm muita dificuldade em contratar corpo clínico no mercado, porque não encontra. A grande maioria dos governos do estado e dos municípios
terceirizaram a sua grande maioria da parte da saúde, principalmente da classe médica, paga por PJ. Então, aonde paga mais, o médico está lá, presente, trabalhando. Talvez aonde pague menos, talvez o médico não queira estar. Então, numa cidade pequenininha, que vai pagar um valor médio, né, que não vai ter a estrutura que o médico precisa, às vezes não vai ter o corpo clínico que ele quer, então, muitas vezes vai ter mais dificuldade em ter um bom médico e ter um bom equipamento, se não tiver o pulso firme do Estado e do governo federal para conseguir ajudá-los. Bom, aqui em Sumaré, a minha maior dificuldade é o kit intubação. Hoje é ele. Eu ainda tenho respiradores aqui e agradeço muito ao deputado Dirceu Dalben, que conseguiu 8 respiradores para a gente no momento mais difícil da pandemia do ano passado, e agradeço muito ao governo do estado, através da Diretoria Regional de Saúde, a DRS 7, aqui que é a doutora Mirella, que providenciou isso para a nossa cidade e salvou muitas vidas aqui. Então, assim, eu sou muito grato, eu só tenho que agradecer essas pessoas que têm ajudado muito a minha cidade. Mas ainda tem os problemas das outras cidades. E o deputado tem encampado esses problemas para defendê-los junto ao governo do estado e ao governo federal, mesmo não sendo função dele. Eu quero citar aqui a abertura lá do Hospital de Bauru, deputado, que foi bastante importante para aquelas pessoas que conseguiram ser atendidas ali no Hospital de Bauru e salvou muita gente ali, salvou muita vida. Então, foi bastante importante a sua atuação. Então, na macro-região de Campinas, a sua atuação ser um pouco mais de perto, mas ser da tua atuação lá, que foi bastante importante para salvar vidas naquela região também. E do recurso, como o deputado disse, que ele mandou para algumas outras cidades. Talvez R$100 mil não faça muita diferença para Sumaré. Porém, ao você adquirir uma ambulância, insumos, as coisas que as cidades precisam, nesse momento tão difícil, e coincidentemente o preparar de Deus, que essas emendas de saúde saíram no momento certo, na hora certa, nos ajudou demais. Ajudou Sumaré, ajudou todas as cidades do estado de São Paulo que tinham algum recurso represado. Eu quero lembrar que Sumaré faz parte da região metropolitana de Campinas. E eu sou membro da região metropolitana de Campinas e sou um dos membros do Fundocamp, que é onde a gente destina os recursos que são originários do estado de São Paulo e dos municípios que participam da região metropolitana, e a gente destina esse recurso para determinadas situações. Então, nós estamos discutindo um projeto, nós temos lá 18 milhões em caixa, discutindo projetos para conseguir atender Covid, deixar de atender aqueles projetos que estavam parados, mas para atender Covid, compra, aquisição, suprimento, para esse momento tão difícil. Então, eu quero agradecer muito ao deputado, porque o deputado Dirceu Dalben foi um dos precursores da região metropolitana de Campinas. Foi na época que ele era prefeito, foi feita a criação, ele foi um dos primeiros presidentes, salvo engano, foi o segundo presidente do Conselho da Região Metropolitana de Campinas, e ele compôs várias ideias. Uma delas é a questão da água, e a outra, que era uma ideia que nós tínhamos no passado, era de fazer um posto de saúde metropolitano. E hoje já está virando realidade aqui nas divisas entre Hortolândia, Sumaré e Campinas. Perfeito, por isso que é muito importante a gente ouvir vocês, né, que estão à frente da cidade, o deputado com relação às emendas, né, como você bem disse, não só aí para a cidade de Sumaré, mas para tantas outras cidades do interior paulista, porque é assim que se vai construindo também a dignidade para as pessoas, não é? E aproveitando em falar em pessoas, deputado, eu gostaria de abordar uma outra questão da pandemia, que me parece ser essencial, e depois eu quero ouvir o prefeito também. A conscientização das pessoas desse momento em que nós estamos vivendo. Estamos passando, sim, pelo pior momento da pandemia desde que ela se iniciou, com números altíssimos de morte no Brasil e também no estado de São Paulo, mas muito disso tudo se passa pela consciência das pessoas, né, que é preciso seguir à risca as questões, os protocolos de saúde, deputado. Com certeza, Julie, você toca num assunto que nós não podemos cansar de falar. O bom senso, ele diz o que nós devemos fazer. Não é momento de festa, não é momento de aglomeração. Eu sou evangélico, eu gosto de ir no culto, eu gosto de louvar a Deus, cantar os hinos, saudar os irmãos. Mas Deus está no meu coração. A igreja, o templo de Deus, é eu, não é o prédio. Então não é momento agora de ficar indo em igreja, em aglomeração, em baile funk, em casamento, em festa. Agora é o momento da gente sair
o mínimo possível. E se sair, com toda a proteção, com todo o protocolo, com máscara eficiente, com álcool gel e sem ficar aglomerando. Então, eu respeito e deixar bem claro aqui à população, o direito ao culto, o direito à religião, nenhuma igreja está sendo fechada, não é nada disso, estão fazendo uma mistura na cabeça das pessoas. O que está se recomendando é presencialmente evitar de participar de missa, de cultos, de eventos, de festas. É isso, ninguém fechou a igreja, não tem essa de acabou a liberdade religiosa. Todo mundo pode orar, rezar, para quem quiser, que ninguém está proibido. O que está sendo recomendado é evitar aglomeração. E eu faço um apelo a você, a população que está nos acompanhando, as pessoas, que entendam dessa forma. Vamos aguardar para a gente poder comemorar, viver mais tranquilamente quando tudo isso passar. E agora é hora da gente orar, rezar em casa. E aqui, ó, em ambiente virtual. Não faça aglomeração. Fique em casa. Prefeito. Há momento para tudo, né, deputado? A palavra já é essa, né? Há momento para plantar, há momento para colher. Provérbios para está escrito viver e há isso. momento para morrer. Então, acho que muitas pessoas, infelizmente, que exploram a nossa religiosidade, a religiosidade em si, exploram a religiosidade, até mesmo financeiramente, ficam muito acuadas quando deixam os fiéis de ir nas suas igrejas, nos seus templos, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com o tipo de pessoa que está falando isso. Então, eu deixo aqui um recado muito claro que, independente de religião ou de qualquer credo, ninguém está impedido de fazer nada. Jesus não pregava nem em tenda, era céu aberto, né? Ele dividia os pães com as mãos, né? E passava dentro de cestos, né? E não tinha aquele ouro maciço em volta, nada disso, muito pelo contrário, era o mais simples possível. Vivia a vida de camponês. Então, não podemos deixar essas pessoas ludibriar a nossa mente e querer nos colocar contra a nossa religiosidade ou contra Deus. Deus prega isso. Prega o amor ao próximo, em primeiro lugar, amor a Deus. E depois o amor ao próximo. Então, nós temos que pensar dessa forma. A caixa fechada, aquela casinha fechada, aquela caixa fechada, pode existir, não tem impedimento. Talvez não seja o momento para a gente estar indo lá para poder falar de Deus, mas dá para falar de Deus aqui. Onde tiver 2 ou mais falando do meu nome, é a igreja de Deus. Então, você, sua esposa, você e seus filhos, também são a igreja de Deus. Deixo esse o recado, viu, deputado? Bastante importante essa colocação que o deputado fez, mas a gente não pode esquecer das pessoas que querem fazer mau uso das igrejas ou mau uso dos seus templos e até mesmo dos seus fiéis, deturpando as informações, querendo dizer, olha, acabou, não pode mais religiosidade no Brasil. É uma mentira. Lógico que pode. Eu, inclusive, também sou evangélico, cultuo na mesma congregação que o deputado e gosto muito de ir no culto. Gosto de louvar a Deus, assim como ele. Gosto de cantar os hinos, de tocar os hinos. Gosto de assistir o culto, gosto de saudar a irmandade, mas agora não é o momento. Como a palavra diz, 2 ou mais falando do meu nome é a minha igreja. Então, qualquer lugar pode ser a igreja de Deus, tendo 2 pessoas ou mais. E tenho certeza que na sua casa, você, sua família, qualquer membro da sua família, podem ser feitas igrejas de Deus. É isso mesmo, prefeito. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles, não é? Exatamente. É isso que se diz, não é? Eu agradeço imensamente ao deputado Dirceu Dalben por esse bate-papo, por essa conversa, que não é só para nós aqui, né? Mas também para quem colocou o senhor como deputado estadual, para os seus eleitores, né? Dizendo muita coisa importante. Obrigada, deputado. Eu agradeço, Julie, em seu nome, do Guga, toda a sua equipe, ao Alesp Cidadania, e para mim é uma honra a todos os seus telespectadores, a população que me colocou aqui, esse meio de comunicação é importante para a gente levar a mensagem. E agradeço ao prefeito Luiz Dalben por aceitar o convite e participar comigo do seu programa, e agradeço vocês por me convidarem e me dar mais essa oportunidade. Que Deus continue abençoando a todos. Amém. Amém. Obrigada, deputado. Sempre que o senhor quiser,
a Rede Alesp está de portas abertas para o senhor. E para o senhor também, prefeito Luiz Dalben, obrigada por ter contribuído hoje aqui no nosso programa, juntamente com o deputado, com o seu pai. Enfim, um bate-papo muito importante. A Rede Alesp também de portas abertas aqui para o senhor. Muito obrigado, Júlia. Quero agradecer também a todos que nos acompanharam nesse dia. Muito ímpar, muito maravilhoso. É a primeira oportunidade que eu participo. Sou muito grato. Agradecer imensamente ao deputado Dirceu Dalben, que tem feito esse convite para a gente, a Julia, ao Guga, a todos que participaram e a todos que nos acompanharam. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigada. E você que está em casa já sabe o que eu vou falar, né? Quer rever esse programa? É só ir no nosso canal do YouTube aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente se encontra em outro momento aqui da Rede Alesp. Tchau.